Isso, cara, mano. E no segundo episódio do nosso quadro Stefan Visita, é dia de levar filamentos, tá? Filamentos para um cara que foi um dos maiores responsáveis pelas criações, pelas manutenções do Castelo Rá-Tim-Bum. Nosso escultor, modelador 3D, um cara super bacana, ensina muito, já sabe quem é? Então fica ligado, entra na página e aproveita para assistir o nosso primeiro episódio com o PH 3D Make. Chegamos! E aí, como você tá? Belezinha, mano. Belezinha? Eu tô na casa certa? Polerina? É porque Polerito com Karina. Alguém me chamou? Aê! A Stefan veio trazer aqui, tá, pra eles, filamentos e um super presentão. Iva, deixa eu ver. Ah! Nossa! Nossa, Aqui. olha aí, nossa, deu spoiler. Caraca, olha que bonita, mano. Sensacional. Se você é maker e não fez esse barquinho, você tá sendo maker errado. Você já deve ter ouvido essa frase de todo mundo, porque é verdade. Chega mais, gente. Vamos lá. Só de cara aqui, eu que sou, né, um cara que conhece um pouquinho desse mundo, essa aqui tem história, tá? Tem muita história. Eu vou pedir pro Polerito contar um pouquinho pra vocês quem é o Polerito, o que o Polerito faz, como que o 3D chegou na vida dele e contar um pouquinho, né? Acredito que seja uma das principais obras, entre outras, como Mostarda, as obras do Castelo Rá-Tim-Bum que ele trabalhou, fez tudo. É uma coisa incrível. Então, conta pra gente aqui, Polerito, entra aqui. Chega mais, gente. Inclusive, uma das primeiras impressões 3D que eu tenho é esse aqui, ó. Essa aqui realmente foi uma das primeiras impressões que eu fiz numa máquina que era... Cara, eu não lembro nem, não tinha nem marca, na verdade, quando eu comprei ela. Ela era parecida com uma Ender, né, e as primeiras da N-Cube, e eu comprei para fazer mecanismo de boneco, né, e aí eu aproveitei a parte que eu já faço modelagem 3D e tal, e eu fui desenvolvendo isso para imprimir, né. E esse daqui é o Rei da Noite, o meu cosplay. Cheguei a ficar em segundo lugar num concurso de cosplay lá na Itália com ele. Cara, foram 4 máscaras que eu fiz dele, a armadura tá tão velha já que tá quebrando já, né. Eu não uso mais, ele fica aqui como segurança aqui da casa, né, e graças a ele eu conheci também o ator de Game of Thrones, né, o Ross Millan, né, eu fiz uma marionete e aí eu marquei o ator porque eu fiz baseado no personagem dele, que é aquele White Walker, sabe, de cabelão grandão? Sim. Então, eu fiz baseado nele e aí quando ele viu, eu falei assim, caramba, eu quero essa marionete, você vende pra mim? Aí eu falei, tá bom. Aí eu Pra mandei você eu vendo, né? Exatamente, não ia vender, aí eu mandei lá pra Londres pra ele e ele amou, tirou foto, colocou no Facebook dele com a marionete e tudo. Sim. E aí ele falou, quando você vier pra Londres, a gente vai dar uma volta. Aí eu fui pra lá, conheci o cara, dei um rolê pelos museus lá que ele me levou, mostrou coisas dele, ele tinha gravado Homem-Formiga 2, ele mostrou os bastidores do Homem-Formiga 2. Então, conta pra gente um pouquinho do que você faz aqui no espaço, quem é o Polerito pra galera que tá aqui conhecendo agora. Você, né, se você não conhece ainda, vocês estão perdendo muito conteúdo, o cara é fera, faz de tudo, né, diferente do que a gente sabe, que a galera do 3D imprime, tira ele da impressora, ele é um mágico do pós-processamento, entendeu? Ele tira a peça e dá um acabamento incrível. E aí conta pra gente um pouquinho, daqui a pouco a gente quer também conhecer o seu espaço, né, onde que faz. Então assim, o que você faz, como você viu hoje, você falou assim, eu quero impressão 3D na minha vida porque vai melhorar tal momento. Então onde você chegou, como é que você, né, falou assim, é agora. Nossa, a minha história artística é muito, muito longa, né? Então eu vou tentar dar uma reduzida pra caber no vídeo, né? Mas eu comecei desenhando, aí disso eu fui pra música, me formei em conservatório, virei multi-instrumentista, inclusive meus instrumentos também, alguns, né, estão aqui. Eu toco baixo, piano, flauta, vários instrumentos. Aí disso eu virei multi-instrumentista de teatro. Com isso eu acabei entrando numa companhia de teatro que o pessoal é palhaço, né? Então a gente se maquiava pra lá. E aí acabei que eu virei palhaço. Inclusive tem até um nariz de palhaço tatuado aqui. E aí eu fui estudar palhaçaria, fui estudar mímica, toda a parte de atuação corporal, né? Então toda essa parte de treinamento. Aí eu virei diretor, preparador de elenco. E aí nesses trabalhos eu fui como músico, né? Viajar, fiz uma turnê pelo Brasil em 20 estados, né? Então foram 2 meses apresentando pra caramba.
E em um dos estados, lá na cidade de Pontes de Lacerda, Mato Grosso, a carreta quebrou, né? E a gente tinha que apresentar. E lá que eu fiz um improviso de palhaço com o pessoal que fazia os bonecos, né? E aí que eu entrei para Bonecos Urbanos, que foi a companhia que me ajudou tanto a confeccionar, aprender a manipular e tal. E eles são do pessoal do Cocoricó. Então, basicamente, eu falo que meu diretor foi uma galinha. Foi, né, o Rubinho Lousado, o Edu Alves, foram, sabe, nomes incríveis, assim, do Cocoricó, que eu tava aprendendo com os melhores, né? E aí eu comecei a fazer os bonecos, né? Os primeiros foram, assim, de papel, né? Esse foi o meu primeiro boneco mesmo, assim, que eu fiz, né, de corpo e tudo. E aí eu vi a necessidade, muita gente começou a me indicar, né, falou assim, poxa, o Poli faz boneco, tal. E eu não conseguia dar conta, porque é um processo muito artesanal, né, e aí eu não conseguia fazer os mecanismos, aí a impressão 3D entrou nisso. Eu comecei a fazer os mecanismos, né, dos bonecos, aí eu falei, putz, e se eu começar a fazer boneco mesmo de impressão 3D, né? Aí eu fiz o primeiro boneco de impressão 3D pro Teatro Mágico, né, que eles usam até hoje, assim, o bonequinho lá, e foi a primeira vez que eu modelei mesmo ele ali. Ou seja, né, você não só imprimiu, pensou nisso, mas você criou, você modelou, viu a dificuldade e falou assim, já sei como é que eu vou resolver isso daqui. Sim, e é isso, e aí a gente vai aperfeiçoando, né, vai criando cada vez mais. E que história é essa de Mangalória, umas misturas bacanas aí? Mostra um pouquinho pra gente. Nossa, eu faço muito crossover, eu gosto de misturar muita coisa. O Mandalorian tá aqui, né, é uma miniaturinha. Que eu fiz a pintura dele como se ele fosse uma manga, coloquei aqui uma folhinha, né, e é o Mandalorian com manga. É o Mandalorian tropical, né. Eu achei esse daqui bem na hora que eu cheguei. Esse aqui é a X-Lorian. X-Wing com DeLorean. Ou DeLorean Wing. Então ela é pro meu espetáculo, né? Depois eu pego também os bonecos se vocês quiserem ver. Mas ela sai aqui, né? Ela é magnética. E aqui tem uma fitinha LED, que ela brilha, né? Então você coloca um power bank aqui e aí ela brilha no espetáculo, né? Por controle remoto. Show! E eu sou sempre o cara assim que, putz, o Poli vai resolver, sabe? Se o Poli não resolver, ninguém resolve, né? Porque eu tava nessa companhia do Bonecos Urbanos, eles têm um espetáculo de marionetes, né? E eu não tinha ainda manipulado mesmo marionete. E aí o Edu, que ele que faz a Lola do Cocoricó, ele fazia 7 personagens nesse espetáculo. E aí eles ficaram uma semana em apresentação lá acho que foi em Bauru. E aí o pessoal falou assim, pô, você vai substituir o Edu, tá? E aí eu tive que aprender os 7 personagens, 7 vozes diferentes e manipular 7 marionetes diferentes. E é isso, cada marionete tem um jeitinho, né? Então essa aqui ela não tá tão afinada agora, né? Inclusive, hoje a gente vai assistir a peça do Pigmalião, que é justamente o grupo que me ensinou a fazer essa marionete. Então, coincidências da vida, né? Que bacana. E a gente vê o amor que você coloca nas peças, no trabalho, né? Não é uma coisa... A gente perde horas, né, fazendo tudo isso. Total. Não, eu falo... o boneco, ele é muito mágico, né? Porque ele traz uma vida, né? Eu fiz isso daqui, ó, que vai sair... Inclusive, isso aqui dá pra vocês baixarem lá no Merkel World. Vai sair logo no Reels. No perfil da Stefan, vocês vão ver, porque eu vou mencionar eles, né? Então, vai estar em colaboração. Mas isso aqui é pra treinar boneco. Então, ó... E aí, gente? Tudo bem com vocês? Pô, eu sou só um anel de dedo. Fala aí se não tô vivo. Tá vivo. Tô, não tô? Tá muito vivo. É sobre isso. O famoso fala com a minha mão. Ficou muito bom, cara! Ficou muito bom, muito bom, muito bom. Cara, e depois eu mostro o Reels, tá pronto. Quer fazer? Não, é muito bom, muito bom. Não, como é que você acorda? Você pensa assim, se eu fizer isso? De onde que vem essa criação? A gente sabe que a pessoa, para poder chegar nesse ponto que você tá hoje, ela tem que estudar muito, né? Esse é um ponto muito bacana. Mas assim, o que te leva a querer todo dia acordar e falar assim, já sei, tive essa ideia? Cara, eu sou muito inquieto. Eu sou assim de fazer, de pensar o que é que eu vou criar, sabe? Eu gosto sempre de estar inventando coisas e mudando, né? Mas acho que o principal é eu ver assim, o que eu consigo ser fonte de inspiração para as outras pessoas. Então, eu acho que o meu trabalho hoje tá beirando nisso. Como que eu consigo inspirar outras pessoas a modelar no 3D, a fazer sua arte, a fazer uma dança, a fazer teatro, sabe? Porque tudo é forma de expressão. Eu acredito assim, que todo mundo é artista, né? Só que muitas pessoas têm medo da frustração, entendeu?
Então, e aí eu não tenho mais esse problema. Então eu faço coisa feia, sabe? Às vezes vale mais a pena você fazer coisa feia e fazer do que não fazer nada. Então, e aí eu sinto saudade, às vezes, na verdade, de ter esse tempo. De falar, putz, eu quero fazer uma coisa pra mim, uma coisa aqui pra minha casa, sabe? E aí eu só tô com encomenda dos outros, fazendo as coisas dos outros, que eu me divirto, que é legal porque tem uns desafios nisso, mas eu quero criar também, né? Então a gente tá com projetos pessoais, inclusive, né, o Duolingo, né, é um projeto pessoal meu que tá dando super certo essa parceria agora com eles, né? A gente tá negociando ali como que vai colocar, né? Mas como eu sou viciado em xadrez, né, eu fiz o curso inteiro já do Duolingo, já fiz, né, já zerei o curso lá. E aí eu falei, pô, já que eu zerei o curso, eu vou começar a modelar os personagens como se fossem, né, então as torres, os reis, né. E se você não entendeu o que ele tá falando, vai lá no Instagram, tá, do Pelorito, vocês vão conseguir descobrir que esse cara, ele cansou. Ele falou assim, já fiz todo o Duolingo, agora eu quero jogar xadrez. Ele tá modelando as peças do xadrez, entendeu? Só que assim, lá no meu Instagram tá o primeiro, que o Duolingo já curtiu, já tá como collab com eles. E a gente já tem o segundo pronto, a gente não lançou ainda esse segundo material. E as peças já estão atualizadas, né? Então aquelas lá que eu fiz de uma cor só. Agora a gente fez colorido, né? Com a impressora aqui, agora temos uma H2C, né? Vamos lá, né? Graças a Stefan. Muito bom. E aí eu tô fazendo eles coloridos e os novos personagens. Então eu vou dar spoiler pra vocês tudo. E vai fazer todos? Vou fazer todos. E vai ser assim, e como são vários personagens, vai ser um time contra o outro. Então o rei do Duolingo, o rei de um time é o Duo, e o outro rei é o Oscar, que é o outro personagem do Duolingo. Entendeu? Aí uma torre é a Lucy e a outra torre é o Falstaff, né? Então eles são... todos os personagens têm uma função ali em cores diferentes. Cara, que nem agora o Oscar, é que assim, é mais horas, né? Porque eu, quando eu tô hiperfocado, eu faço praticamente um dia, 2 dias. Então, aí... Você senta no PC, só para enquanto estiver pronto. Ontem eu não sei. Ontem a Cá não tava aqui, eu fiquei no computador fazendo as coisas, quando eu vi era 6 horas da tarde e eu não tinha almoçado. Quando a gente fala sobre hiperfoco, as pessoas usam errados essa palavra, sabe? Não sabe o que é realmente ficar no hiperfoco, né? Eu tenho, velho. Eu quando fazia as lives na Twitch, na hora que eu ia pintar as peças, eu fazia live e eu só terminava quando terminava de pintar. Era 16 horas de live. E essa impressão tá incrível, hein? Olha, muito perfeito. Como vai ter que replicar, na verdade, ele, né, que eles querem fazer vários jogos e entregar pros influencers, eu também, se eu fizer com uma camada muito baixa, aí depois pra eu ficar fazendo várias vai ser mais difícil, né? Entendi. Essa aqui tá bem mais baixa, você pode ver dela, né? Todos os olhos ali, né? Que eu também não sei se eu vou mexer mais nesse modelo também, porque tudo isso ainda é protótipo, né? Mas, a qualidade de impressão é absurda mesmo, não tem o que falar. As cores, tudo, né? Ficou muito bom. E aqui, ó, é o símbolo do Strike. A galera que me segue é gigante, né? Então eu tenho uns nomes foda lá. E eu quero isso, eu quero fazer, eu quero contribuir, que aí na hora que, sei lá, que nem o Iaco falou de impressora, mano, fala com o pessoal, tá ligado? Da Stefan. Enfim, né, a gente tem parceria aí, né, com a Kel Smith, né, com uma galera da hora pra caralho. E aí foi isso, né, mano? E aí depois, quando mandou a ser Stefan, eu olhei e falei, nossa, da hora. Quando eu vi, vocês estavam com 12 mil seguidores. Caraca. 12 mil. E eu falei assim, pô, legal que eles estão com 12 mil e tal, de repente é bom, porque a gente cresce junto, sabe? Tipo, vai vendo. E é isso, mano. Olha quanto vocês estão agora. A gente não tá nem um ano junto. É igual o PH também. O PH tava com 10 quando eu conheci ele, tá com 93. Né? Então, isso. E você fica Ele tinha feliz. 1000 quando eu conheci ele, cara. E você fica feliz porque você fala, o PH é muito... Não, você viu falando do vídeo do PH aqui, né? Do carro falando, né? Porque o cara é sensacional, história de vida incrível. Não, e achou o nicho dele, e o vídeo mesmo do PH é muito legal, né? Então se vocês não viram... Não, porque é bem legal mesmo ver a história. Eu acho que é legal saber como que funciona cada maker também, sabe? Como que é a história de cada um pra você... Porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter um jeito, né? Vai agradar certo tipo de pessoas também. Porque é muito foda, né? Porque aqui a minha casa é bem humilde, tá ligado? E é uma casa ateliê, eu já fiquei pensando, pô, será que eu arrumo outro lugar para minhas coisas e tal? Só que eu sou minha arte. E eu tô nessa mistura, sabe? Então eu acho que foi isso que eu senti mais aqui, que onde eu tiver, o ateliê tem que estar junto. Então eu posso aumentar a casa, mas o ateliê tem que estar junto. Eu não vou sair de casa pra lá, porque eu trabalho o tempo todo. Eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá, pum, e faço, sabe? Tipo, do nada. A cá, né, sabe? Às vezes, do nada, o que você tá fazendo, sabe? Eu tô restaurando um quadro, né, sabe? E é isso.
E ao mesmo tempo, as coisas elas vêm pra gente, sabe? Isso, né? O cara que fala assim, não, eu quero fazer, ele tem que estar disposto a ter noites mal dormidas, porque bate mesmo. E por conta desse personagem, você conheceu vários lugares, várias pessoas, Sim. né? A gente viu alguns famosos, né, que recebeu alguns das suas criações, né? O Whindersson Nunes, né? Conta um pouquinho pra gente. O Whindersson, eu tô devendo ainda um boneco pra ele, velho. Eu sempre falo disso porque Cobra ele, o Whindersson cobra ele, tá? ele queria um boneco, aí e é legal isso, né? O Iaco é muito parceiro meu pra mim. O Iaco hoje ele é um dos caras mais tops, assim, do ventríloco, né? E aí ele falou assim, pô, eu tô aqui com o Whindersson, né? Ele perguntou quem que fez os meus bonecos, eu falei de você. E ele quer um boneco. Beleza. Você não tem aí algum pronto pra mandar pra ele? Eu falei, cara, não tenho nada, né? Eu nem tinha, né? Eu tenho agora o meu espetáculo e tal. Eu falei, tem um que eu fiquei levando, né, pra Itália, pra Espanha, né? Que é o boneco que eu mostrava o que eu faço com a impressão 3D, que é um Palum. Aí eu mostrei assim no vídeo, ele falou assim, o Whindersson tá doido, ele quer que você traga ele hoje aqui. Basicamente, aí eu fui na casa do Whindersson, ensinei ele a manipular, mostrei o boneco e tal. Aí ele falou assim, vou ficar com esse aqui enquanto você faz o meu. Eu falei, tá bom. Aí deu um tempo assim, né, eu falei com a produtora dele, então, pode dar valor, porque ele não vai mais desfazer desse boneco. Eu falei assim, não, é que tem um apego sentimental, esse daí e tal, né, eu vou fazer o dele. Ele falou assim, não, pode dar o preço que ele não vai devolver. Aí ele comprou o boneco e ficou lá com ele, e aí agora o que eu tô fazendo pra ele tem mais mecanismo, tem mais coisas. Então ainda tem vários protótipos que eu tô fazendo, testando, sabe? Então, aí, por isso que ainda tá assim. E ela falou assim, ele não tá com pressa, então... Vou mostrar pra vocês agora as minhas meninas super poderosas, né? Que essa aqui é a Preciosa, é a P1S, por isso que é preciosa. Essa aqui é a H2C, por isso que é caprichosa. E essa aqui é a H2S, que é a saborosa. Então, preciosa, caprichosa e saborosa. É um mini farm, né? E nem eu esperava ter um farm de repente, né? Mas com a demanda, cara, essas impressoras aqui, elas dão super conta dos processos. E é aqui que as coisas acontecem, é a minha magia. Onde que cada uma delas entram, participam da sua vida, né? O que você utiliza cada uma delas? Vendo que você também tem umas de resina, né? Ali no cantinho. Essa daqui tá trabalhando. O que você tá fazendo aqui? Para que você usa elas? Essa daqui, ela tá fazendo um lambedor de cachorro, né? Porque vai ser um presente que a gente vai dar pra uma amiga nossa, né? E, cara, eu meio que separo assim. Essa faz peças pequenas, peças às vezes de uma cor só e tal. Então, algum presentinho, alguma coisa assim, eu coloco ela. Porque eu não gosto de deixar essas duas ocupadas, porque elas são as da emergência, né? Então, essa daqui, ela H2S, eu tava fazendo em ABS só. Então, eu tava deixando ali com o filamento em ABS. Eu tô fazendo umas máscaras de teatro, né, que é bem legal, se chama máscara neutra. É um trabalho de processo do ator. E aí eu tive que fazer 10 máscaras dessa, né? Eu fiz já, acho que 7, 8. E aí foram impressas na H2S. Então, eu deixo aquele filamento de ABS lá, enquanto esses dois AMS aqui fica pra H2C. Aí a H2C eu tô fazendo essas coisas mais personalizadas, coloridas, né? Então as pecinhas do Duolingo, por exemplo, eu faço nessa daqui. E coisas grandes, né? Então o fuleco mesmo, né? Eu fiz o capacete aqui também, porque ela tem essa troca de filamento. Então, cara, o mais legal foi isso daqui, ó. Que no próprio Maker Word eu achei essas estantezinhas. E aí eu imprimi a prateleira com a cor do filamento, né? Então, assim, eu tenho uma noção desde o que tá faltando, né? Ou que estão nas máquinas. E eu consigo pegar lá atrás também, então eu posso tirar esse daqui e puxar um lá de trás, tá vendo? Tá aqui guardadinho. Então é uma forma de aproveitar até a profundidade, né, da estante. Máscara, né? Aqui já não dá pra ser feita de PLA, né? Pra galera que tem curiosidade em saber qual tipo de filamento utilizar, né? Só seguir o pessoal da Stefan. E aí aqui a gente tem um material que ele é bem mais resistente, que é o ABS. E aí, para trabalhar com ABS, ele exige que você tenha uma impressora fechada, né? Por isso a gente viu lá que ele tá potente de máquina, né? Não é qualquer brinquedinho que ele tem ali na sala. Então, essas peças aqui, elas vão para onde? Esse aqui vai para um professor de teatro lá de Brasília, que elas são para expressão do ator, né? Ela chama máscara neutra porque você neutraliza o rosto com a máscara e a expressão vem do corpo, né? Ela tá sem elástico, né? E a pintura final ainda vai ser outra, né? Elas estão branquinhas agora, mas ela vai ser mais amadeirada, né? Mas ela funciona assim, você coloca ela aqui, ó, aí o seu corpo vai expressar, né? Então...
cara é um ator de mão cheia mesmo, né? Não tem jeito. E aí aqui, então, do jeito que ela saiu da máquina, o que você vai fazer aqui? Você falou que vai ter que pintar? Tem que dar algum acabamento? Nesse caso aqui, eu vou só lixar ela e jogar um betume, né? Só pra dar uma amarelada nela e deixar assim. Não vou usar primer nesse aqui, porque o betume ele aceita bem, depois que ela tá bem lixadinha, então eu vou tirar, ó, essa aqui, ela saiu bem já as linhas de impressão, né? Se você pegar, comparado essa aqui que ainda não lixei, ó, ainda tem alguns detalhezinhos, né? Mas ainda vou terminar de lixar. Essa aqui é a primeira, né? E essa aqui foi a de teste, né? Que eu até fiz um vapor de acetona, né, pra sentir, ó, mas ela já tinha saído com problemas aqui e tal, então não sai de primeira, né? Como a gente já sabe, né? A gente sempre tem que treinar e ver como que vai sair. Então essa aqui foi o teste. Eu tô vendo ali no cantinho o fuleco, né? Que foi um dos seus projetos. Ó, deixa eu montar ele aqui, tá sem a testa. E como é que eu faço se eu quiser imprimir um desses daí? Como é que eu acho? Agora sim, você pode procurar Polerito lá no MakerWord, que você vai ver os meus modelos lá. Ainda tá no começo, então o fuleco já tá disponível. Então quem quiser imprimir, se imprimir, me mostra, eu quero ver, me marca lá no Instagram, que eu quero ver. Que é @Polerito_arts. Colocar lá @Polerito, você já vai achar o meu Instagram. E ele tá lá, né? Foi uma parceria com a Bambu Lab justamente para disponibilizar, né? Pra Copa, né? O pessoal imprimia o capacete. Aí fiz esse e tava fazendo uma versão rosinha. Só que é isso, né? O Brasil foi eliminado antes, então ele não estreou a versão feminina, né? E esse aqui, ó, a ideia de usar isso daqui é que eu tô fazendo uma peça de Jenga. Então você imprime a caixa do Jenga e aí as pecinhas se mistura com o cocôzinho e resina. Nossa, incrível. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer pra aproveitar a purga das próprias impressões. Ó. Então aí eu fiz um pra mostrar ele quanto que você gastaria, né, disso daqui. Então ele maciço, você gasta muito mais resina. Então quando você coloca aqui os cocôzinhos, a purga, né, ou até os preenchimentos, né, ó, ele economiza bem mais. Então logo sai esse conteúdo também, vocês estão tendo spoiler. O pessoal fala assim, cara, eu não tenho coragem de experimentar isso aqui porque ele é muito caro. E eles estavam vendendo tipo um negocinho desse aqui a R$400, entendeu? Então você não vai pagar isso pra alisar um filamento. Sim. Só que a Policil, que é a quem, né, tá numa puta parceria comigo, eles compraram muito XTC e particionaram em potinhos menores. Entendeu? E isso aqui você não precisa muito, né? E outra, como não tem a embalagem original, que essa aqui é a original, né? Eles mandam numa embalagem, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, particionado. Então, quando você compra na embalagem deles, que eles já tinham comprado muita quantidade, sai muito mais barato, sai tipo R$60. Você entendeu? Uma coisa que você vai comprar uma caixinha R$300, R$400. Então a diferença é essa. Então eu achei que é uma puta jogada da Policil. E eles falaram que depois que fez lá o Reels mostrando um pouquinho mais isso daqui, inclusive se vocês não viram, pode ir lá ver no Instagram que eu mostro como que faz e eu vou fazer um conteúdo melhor depois, explicando melhor como que funciona e tal. O que acontece? Isso aqui é uma resina epóxi modificada. Então, ela cura mais rápido do que o normal da resina epóxi, só que ela entra nos negocinhos e ele escorre o excesso. Então, ele consegue agarrar nas camadas dela, né? Por isso que ele alisa. E aí, ó, você pega, ó, por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui é um olhinho de boneco. Foi feito só no XTC. Olha isso. Foi só uma camada de XTC. E se você precisar lixar isso aqui, ele aceita bem também a lixa, né? Mas, ó, você vê aqui a camadona aqui, né? Até a costura, né? A impressão aqui, ó. Se a gente sabe, quem imprime em 3D sabe como é difícil fazer a parte redonda. Ó, você pode ver que... E aí depois ali por cima você pinta. Aí você pode pintar, ou você deixar a peça final assim, né? Nesse caso, foi uma peça que eu usei para fazer o molde de silicone. Então eu tirei isso daqui para fazer um molde de silicone. Então saiu ele lisinho. encaixa aqui, né? Ó, certinho. E aí ele saiu lisinho porque já tem esse acabamento. E aí eu faço os olhos de boneco. Então eu imprimo o branquinho do boneco. Aí eu coloco ele numa outra base aqui, que não tem agora, né? E essa base encaixa exatamente aqui. Então foi tudo o que eu projetei lá para fazer. E aí com a resina ele dá esse acabamento. Esse também foi um olho protótipo, né? O boneco já foi enviado, que eu mandei assim. Inclusive, mas esse boneco tá no vídeo do XTC. Então vocês conseguem ver como ficou o olho dele, né? Um deles. Então, eu tô aqui com uma cabeçona, né? Do Kazé. E a gente vê, né, que além
da impressão, tem mesmo, né? Aqui tá muito liso. Uhum. Então esse é o tal do XTC. Esse é o XTC. Esse do Kazé é o que sobrou do que eu tava usando no projeto. Então ia sobrando e ia jogando nele. Tá vendo? Então tanto que alguns tem até a mais, assim, porque já tava quase catalisando, ele já fica assim. Aí, mas depois eu lixo ele e fica zeradinho. Que aí o plano é, né, lixar, pintar e ter uma cabeça do Kazé pra eu mesmo ser o Casimiro. Não precisa mais de você, Casimiro. Então é isso, pessoal. Hoje nós conhecemos o nosso, né, mais um amigo, alguém que chegou aqui na Stefan, né, e veio para ficar, né, um grande parceiro nosso, que tá com um projetinho do xadrez no Duolingo, né? E é isso. A gente queria agradecer muito por ter recebido, né, a gente aqui na casa dele, no ateliê dele, o espaço dele de vida. A gente vê como tem amor, como tem carinho em cada peça que ele faz aqui, né? Como é muito bacana ter pessoas assim. E se você puder dar um recado aí pro pessoal, né, que se inspira em você, né? A gente sabe que você está trazendo a arte, né? É muito difícil. Em alguns momentos ele contou pra gente que pensou em morar fora, mas aí, né, tá aqui no Brasil. Então, isso é bom, né? Conta pra gente aí, despede da galera. O que eu acho é o seguinte, que quando você é um maker, é legal você entender que dentro você é um artista. Então, se você não modela, acho legal aprender a modelar, acho que é legal aí outras coisas, ou desenhar. Mesmo que hoje tenha IA e isso facilite, que é legal, acho que a gente tem que saber usar também a IA, eu acho que é legal pra você como uma forma de desafio, sabe? Tipo, criar algo, né? Porque só assim vai ter algo diferente, né? Alguma criação, né? E você vai sentir muito bem, né? Isso aqui é uma brincadeirinha, né? Tipo, diante de tanta coisa assim que já fiz, né? É umas miniaturinhas bem simplesinhas. Mas eu queria fazer um jogo de xadrez, entendeu? E eu fico feliz de fazer esse jogo de xadrez. E se você quer aprender a modelar, aqui na descrição você vai achar um curso de modelagem da Fusion que a Stefan lançou, tá? Então, é só clicar aqui embaixo. Hoje, eles falaram da minha história, mas o próximo pode ser você. Quem sabe, né? Quem vai ser o próximo, hein? Já pensou? Pode ser você. Então, comenta, curte, tá? E manda pra todo mundo. Falou? Isso aí, vem aí.